Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Valéria e hoje eu vim contar para vocês a nossa terceira história dos heróis da fé. Quem lembra a nossa primeira história? Muito bem, foi sobre Noé. A segunda história foi sobre Abraão, um herói da fé. Se você não assistiu essa história, você pode clicar aqui no box de informações e assistir essas duas histórias, porque hoje nós vamos falar de mais um herói. Qual será o nome dele, tia Valéria? Você quer saber? Vem comigo! E hoje a nossa história é sobre um herói da fé que se chama José. José, ele tinha muitos irmãos. Ele era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. Logo, José, que era filho de Jacó, ele era bisneto de Abraão. Jacó, ele tinha muitos filhos. Ele tinha 13 filhos. Já pensaram quantos filhos? Mas José era um filho muito querido, porque Jacó teve José na sua velhice, quando ele era bem velho, e ele gostava muito de José. E então, crianças, os irmãos de José, que eram muitos, eles não gostavam de José, eles tinham inveja de José, eles tinham ódio de José. Sabe por quê? Porque José era muito especial para Jacó. Como a tia já explicou, José foi um filho que nasceu quando Jacó já era bem velho. E um dia Jacó deu um presente para José. Olha só que legal! José ganhou uma túnica colorida, a coisa mais linda. Sabe, aquela túnica tinha um significado. Significava que José tinha autoridade sobre os seus irmãos, mesmo ele ainda sendo bem mais jovem. E a outra coisa é que os seus irmãos faziam muitas coisas erradas. E José percebia e contava tudo para seu pai. E por conta de tudo isso, crianças, os irmãos de José, quando ele tinha 17 anos, planejaram matar José. Mas o irmão de José, Rubem, disse para os seus irmãos: não vamos matar José, vamos jogá-lo nesse poço. Havia um poço que estava seco e os seus irmãos concordaram. Eles tiraram a túnica de José e colocaram José então no poço. Mas de repente estavam vindo os mercadores que iam para o Egito e eles tiveram uma outra ideia. Vamos vender José para os mercadores. E então eles venderam José para os mercadores. E os mercadores levaram José como escravo para o Egito. Quando os irmãos de José chegaram em sua casa sem José, seu pai Jacó logo perguntou: aonde está José? Eles então, crianças, pegaram a túnica de José, mancharam toda de sangue, mataram um animal, mancharam a túnica de sangue e falaram para o seu pai: papai, José morreu. Os animais mataram José. Olha aqui, não é a túnica que o Senhor deu para ele, toda suja de sangue? E então, crianças, Jacó ficou muito triste. Ele chorou, 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 lamentou a morte do seu filho. Foi um dia muito triste para o seu pai. E enquanto isso, lá no Egito havia um homem que se chamava Potifar. Potifar era capitão do exército, era um homem rico e ele então levou José para trabalhar em sua casa como empregado. José então trabalhava na casa de Potifar. Potifar gostava muito de José, porque ele era um homem bom, ele era honesto, ele era trabalhador. Certo dia, a esposa de Potifar inventou mentiras sobre José, coisas que ele não tinha feito. Potifar ficou muito bravo e então ele mandou José para a cadeia. E lá, criança, se foi. José ficou preso na cadeia por muito tempo. Enquanto José estava na cadeia, preso, o rei Faraó do Egito,
ele teve um sonho. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou com 7 vagas gordas, bem bonitinhas. E também sonhou com 7 vacas magras, bem feias. Ah, Faraó também sonhou com 7 espigas de trigo bem bonitas. E também sonhou com 7 espigas de trigo bem murchas, sem nenhum fruto. Então Faraó ficou muito preocupado. Ele chamou todos os sábios do Egito e contou o seu sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. Sabe o que aconteceu? Faraó ficou sabendo que havia um homem lá na cadeia que se chamava José. Era um homem muito inteligente, muito sábio e um homem que sabia interpretar os sonhos. E então Faraó chamou José e contou para José o seu sonho. José então interpretou o sonho de Faraó. José disse: olha, rei Faraó, as 7 vacas gordas, elas representam 7 anos de grande fartura que haverá no Egito, ou seja, os 7 primeiros anos serão anos de muita comida, de muita abundância, de muitos frutos. Mas as 7 vacas magrinhas, as 7 espigas de trigo feias, murchas, elas representam a fome. Depois dos 7 anos de muita comida, haverá mais 7 anos de muita fome na terra. E então eu oriento o Senhor que providencie um homem para administrar tudo isso, para guardar comida nos 7 primeiros anos. Faraó então ficou muito feliz e ele teve uma grande ideia. Faraó colocou José como governador do Egito para cuidar de tudo isso. Faraó também colocou em José um anel que representava autoridade e poder sobre o Egito. E então, crianças, José, que outrora foi preso, foi vendido como escravo, ficou na cadeia, sofreu, de repente ele se tornou o governador do Egito. José, ele confiou em Deus e Deus o exaltou. José, ele foi fiel e Deus o exaltou. E então José administrou e governou o Egito. Nos 7 primeiros anos de muita comida, ele guardou muita comida. Porque quando chegaram os outros 7 anos de fome na terra, eles tinham muita comida guardada. E bem quando chegaram esses 7 anos de fome, lá em Canaã estava Jacó e os seus irmãos, já não tinha mais comida. E então eles foram até o Egito falar com o governador José para pedir, para comprar comida. E olha o que aconteceu, José olhou, esses são os meus irmãos. Mas José não teve raiva, não teve ódio pelo que os seus irmãos fizeram contra ele. Muito pelo contrário, José perdoou os seus irmãos. E ele ainda disse para trazer Jacó. Seus irmãos não haviam reconhecido que ele era José. E quando Jacó chegou juntamente com os seus filhos lá no Egito, José, então, o governador, se revelou para seu pai Jacó e para seus irmãos. Pensem na alegria, na felicidade do seu pai Jacó. Meu filho está vivo, eu te amo, meu filho, eu chorei tanto por você. Mas que alegria! E agora, crianças, José, como governador, trouxe toda a sua família para morar no Egito e todos foram muito felizes, muito prósperos e tiveram alimento para toda a sua família. Mas que história emocionante, que história linda, não é mesmo? Graças à fidelidade, graças à coragem de José, que não deixou se abater
quando ele foi escravo, quando ele ficou preso. Muito pelo contrário, ele foi fiel e ele confiou em Deus, que o exaltou poderosamente. E a Bíblia, crianças, nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Vamos falar comigo? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbios 16 e 3. Que você, criança, que nós possamos seguir o exemplo de José, pedindo sempre a Deus que abençoe os nossos planos, que nos guie. Vamos permanecer fiel, vamos ter coragem, não importa o momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, mas vamos ter fé em Deus. E José foi um herói da fé. E uma coisa importante para nós observarmos: os irmãos de José, eles sentiam raiva, sentiam ódio, sentiam inveja de José. O coração deles estava assim, porque o nosso coração, ele fica sujo de pecado, das coisas que não agradam a Deus. Mas José, ele perdoou os seus irmãos. E é interessante, nós podemos fazer uma comparação. Nós também sentimos tudo isso no nosso coração, às vezes sem querer, e nós pecamos, e isso nos afasta de Deus. Mas o Senhor Jesus, o único Filho de Deus, Ele nos ama com um amor tão grande que Ele verteu o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados e nos limpar de todo pecado. E que nós possamos ser como José, um herói da fé. Tchau, crianças! Até a próxima!